TikTok, o famoso app das danças, dos memes e dos vídeos curtos, virou uma atração global, além de se tornar a marca que mais cresce em valor no mundo, no início de 2023. Cada dia mais conectados, as gerações mais novas passam cada vez mais tempo na frente das telas, principalmente dos smartphones, e são influenciadas desde muito cedo por praticamente qualquer pessoa. Ao contrário do que aconteceu com a gente, com os nossos pais e avós, que aspiramos a carreiras como médicos, empresários, professores e artistas, mais de 85% dos jovens afirmam sonhar em se tornar influenciadores digitais, segundo pesquisa da Morning Consult. A sabedoria está em saber usar esse app da forma correta. Então tome suas melhores decisões. Embora estejamos vivendo em plena era da informação, onde o acesso à informação e ao conhecimento tem avanço de maneiras sem precedentes, os mais jovens estão passando mais tempo nas redes sociais do que deveriam, e quase sempre envolvidos com atividades que têm pouco ou nada a acrescentar para suas vidas. Tanto que esse novo passatempo tem preocupado alguns cientistas. Estudos apontam que pela primeira vez estamos diante de uma geração com QI mais baixo que a geração anterior. Até mesmo países com alto índice de desenvolvimento como a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca, essa tendência vem sendo registrada. É bem provável que você já tenha ouvido esse discurso de que as gerações mais novas não têm futuro. Ele não é novidade, e nós mesmos fomos vítimas dele, assim como nossos pais. Mas tudo o que vem acontecendo nos últimos anos foi alterado moderadamente a forma como os jovens estão se desenvolvendo, o que nos leva a pensar se pela primeira vez esse discurso não pode ser verdade, e se nós estamos de fato diante de uma geração perdida. Não é de hoje que os mais velhos acham que a geração mais nova é uma geração perdida. Foi assim nos anos 20, com as moças que usavam saias curtas, fumavam e bebiam em público e ouviam jazz. As melindrosas, como eram conhecidas, despertavam olhares de reprovação por onde passando, especialmente pelos mais velhos. O mesmo aconteceu com os hippies nos anos 60. Um movimento formado por jovens de diversas idades e classes sociais que nasceram no contexto pós-guerra, estava longe de ser visto com bons olhos pelos mais conservadores. A gente chama isso de conflito de gerações, e para ser sincero, ele não é nenhuma novidade. Um estudo curioso revelou que nós adultos tendemos a julgar de modo mais severo as crianças e os jovens, principalmente nas áreas em que mais nos destacamos. Todo esse julgamento é de certa forma injusto, já que nós nem sempre nos lembramos de levar em consideração como nós mesmos éramos nessa fase. Mas o fato é que as novas gerações estão apresentando resultados inesperados nos testes de inteligência, e eles não são nada bons. Um estudo feito pelo neurocientista francês Michel Desmiorges, do Instituto Nacional de Saúde da França, explica que os nativos digitais, as crianças que já nasceram na era da informação, são os primeiros a terem um QI inferior ao de seus pais. Esse parecia ir na contramão do chamado efeito Flynn, termo criado pelo psicólogo americano James Flanagan, que propôs que a média do QI de uma população aumentava gradualmente, de geração em geração. E embora o QI não seja o único indicativo ou quantitativo de inteligência, estudos demonstram que nossa capacidade de manter a atenção de fato vem passando na era digital. Uma pesquisa feita pela Microsoft revelou que o tempo de atenção dos seres humanos é mais curto do que de um peixinho dourado. Apenas 8 segundos contra 9 do peixe. Os participantes dessa pesquisa ainda revelaram usar dispositivos eletrônicos além da mídia e sentiram dificuldade para manter o foco em tarefas que exigiam atenção prolongada. O uso excessivo de telas para a maioria dessas pessoas começa muito cedo. Dados levantados em 2019 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil revelaram que mais de 80% da população entre 9 e 17 anos faz uso da internet e a maioria usa o smartphone como o principal meio de acesso. Os dispositivos móveis se tornarão a principal forma de entretenimento dos mais jovens, muito embora eles não tenham sido pensados especificamente para isso. Hoje, só no Brasil, mais de 50% dos jovens usam a internet como principal forma de lazer. Mas nem sempre foi assim. Segundo o site bb.com, que lista 8 brincadeiras de crianças, muitas vezes feitas ao ar livre, tipo amarelinha e esconde-esconde, criam laços afetivos com a família e amigos desde cedo, o que é de fundamental importância para a socialização desde o começo da infância. Essas atividades tiveram um impacto positivo no desenvolvimento da criança,
estimulando a imaginação e a criatividade. Diferente do conteúdo das telas que deixa as crianças inertes. Até aquelas atividades feitas dentro de casa, como jogos de tabuleiro e as horas e horas na frente do videogame, obrigavam a usar a inteligência na hora de brincar, seja solucionando problemas ou criando um espírito de competitividade. Hoje, esses estímulos dão lugar a um loop infinito de consumo de conteúdos que exigem concentração zero, raciocínio lógico ou interação social. Com o crescimento das cidades e o aumento da violência nos centros urbanos, muitos pais preferem que seus filhos brinquem na segurança de seus quartos ou na sala de estar, o que acaba deixando a própria criança sem escolha e fazendo com que ela não veja outra forma de distração a não ser no celular. É assim que plataformas como o TikTok acabam ganhando uma dimensão muito maior do que deveriam na vida das crianças. E a razão pela qual é tão fácil ver elas viciadas nesse tipo de conteúdo está na forma como o algoritmo desse aplicativo foi desenvolvido. Muito embora não se restrinja a apenas o TikTok, já que Facebook, Twitter e Instagram também foram desenhados para viciar, nenhuma dessas outras plataformas conseguiu cumprir tão bem essa função quanto a plataforma chinesa, que surgiu em 2018, após a compra do aplicativo Musical.ly, rede social de compartilhamento de vídeos curtos pela empresa chinesa de tecnologia ByteDance. A ByteDance decidiu expandir globalmente sob uma marca diferente, chamando-a de TikTok, onde os usuários postam uma variedade de vídeos como brincadeiras, acrobacias, truques, piadas, dança e entretenimento, com duração de 15 segundos a 10 minutos. Essencialmente, é uma plataforma para quem não sabe que tipo de conteúdo criar. O que torna o TikTok altamente inteligente é o fato dele utilizar tecnologia com machine learning, ou aprendizado de máquina em português, combinando dados e informações para que o software aprenda as preferências do usuário e apresentar o conteúdo com maior probabilidade de chamar atenção. Dessa forma, o usuário sempre tem no seu feed um vídeo rápido e de seu interesse, combinado ao formato de rolagem infinito, tática que faz com que as pessoas fiquem horas seguidas no aplicativo sem ao menos perceber. E não é preciso muito tempo para que o TikTok aprenda conforme suas preferências. Em poucos minutos, você assiste alguns vídeos, descartando aqueles que você não gosta, e assistiu até o final dos que mais chamaram sua atenção, possibilitando que o algoritmo detecte seu padrão de comportamento. Ou seja, ele entende o que você gosta e usa isso para te manter mais tempo dentro do aplicativo. E isso também é usado na hora em que você decidiu sair do TikTok. No Android, quando você abre para sair do aplicativo, ele atualiza a página rapidamente para um outro vídeo recomendado para você. E para de fato sair do aplicativo, é necessário apertar mais uma vez. Nesse contexto, as crianças estão muito mais suscetíveis a um sistema como esse, feito para viciar. Como o cérebro recebe altas doses de dopamina quando observamos algo que gostamos, isso pode literalmente levar ao vício. E ao contrário de nós, adultos, que já temos o cérebro totalmente desenvolvido, as crianças ainda não têm recursos suficientes para saber a hora de parar. E é aí que mora o problema. Mas mesmo as redes sociais sendo projetadas para viciar, não faz sentido considerar a elas a culpa de tudo. Mesmo com um enorme leque de opções de entretenimento que a internet nos oferece, a maioria das pessoas tende a optar pelo que é fácil, mesmo que isso não seja saudável ou menos relevante. As famosas dançantes que viralizam no TikTok, por exemplo, são uma parte de uma nova categoria de entretenimento superficial que não acrescenta nada à vida de ninguém, muito menos das crianças e dos adolescentes, que muitas às vezes até serem expostas a uma espécie de sensualidade exagerada, compreendidas assim. Além do mais, essa frenesi de informações interrogadas tende a gerar uma desordem em nosso cérebro. De acordo com a neurocientista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natalia Mota, isso ocorre porque nosso cérebro não consegue registrar toda a enxurrada de informações que recebemos diariamente. Dependendo da maneira como estimulamos nossa memória, a verdade é que todos esses impulsos podem ser contratados, desencadeando altas cargas de estresse. Use a sabedoria para tomar as decisões mais acertadas. Ainda que muita gente já tenha ouvido falar dos danos à saúde causados pelo uso excessivo das redes sociais, um estudo feito pela Kaspersky, agência especialista em segurança virtual, mencionado que no Brasil mais de 90% da população adulta fica 3 horas ou mais na internet em seus smartphones, e 85% dos filhos dessas pessoas ultrapassaram a média dos pais.
Os pais que também não largam o celular acabam naturalizando esse comportamento e influenciando os filhos a fazerem o mesmo. Além dos problemas de falta de foco, atenção e socialização, a permanência prolongada nas redes sociais também pode causar problemas emocionais e transtornos psicológicos. A depressão e a ansiedade são as mais comuns, e cada vez mais o assunto vem sendo amplamente debatido na mídia, de modo que agências como a Sociedade Brasileira de Pediatria passaram a ter suas próprias recomendações de tempo e idade para exposição às telas. Mas onde foi que a gente errou? O conceito de modernidade líquida criado pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman descreveu muito bem a realidade dos mais jovens, que certamente têm outra visão de mundo, afinal, na perspectiva deles, tudo é mais rápido e mais fácil. No mundo deles tudo é passageiro e superficial, o que muitas vezes se reflete no vazio que enfrentam na vida real. A ausência de interação social e o entretenimento disperso fazem com que parte dessa nova forma de crescer online dispensa grandes reflexões. Os nativos digitais têm o mundo a seus pés e ao mesmo tempo lhes falta muita coisa. Mesmo com todas essas facilidades, a geração mais nova parece não ter interesse em usar essas ferramentas e todo o potencial que elas têm a oferecer. Um exemplo disso é que em plena era da informação se lê cada vez menos. Um estudo feito pela Universidade da Colômbia constatou que a maioria das pessoas lê apenas o título das notícias, sem ao menos abrir o texto para saber do que se trata. Isso significa que o nosso foco está tão disperso que temos dificuldade de mergulhar no fundo em algo, mesmo que seja do nosso interesse. Saber que esses jovens possivelmente terão mais dificuldades do que nós para pensar, se relacionar ou simplesmente se sentir felizes, mesmo tendo crescido na época mais desenvolvida que se tem notícia, deveria ser assustador. Se você preferir passar várias horas do seu dia na companhia do melhor que o Mark Zuckerberg tem a te oferecer, então, por favor, não reclame. O uso excessivo das redes sociais não nos permite solucionar problemas, aprender coisas novas ou evoluir, especialmente quando na prática a gente sequer consegue prestar atenção em tudo. Isso se provou na prática para mim ainda no tempo da faculdade. Estar dentro de uma sala de aula pode ser chato, por isso alguns de nós não prestam atenção na aula até as vésperas de um teste, que é quando a gente precisa sentar e estudar. É nessa hora que a gente corre para a internet para aprender o que não aprendeu na hora da aula. Por várias vezes antes do teste eu me peguei estudando os assuntos pela internet e descobrindo que o problema era o professor, quando na verdade era eu que não prestava atenção em nada. E foi aí que a ficha caiu. Minha cabeça estava externa para qualquer outra coisa, menos para integral, derivada e regra de Simpson. Só que como antes do teste eu precisava aprender, eu focava toda a minha atenção para a internet e finalmente aprendi o assunto. Na aula depois do teste eu passei a prestar atenção no professor e percebi que os métodos eram ótimos. Os assuntos não eram lá tão difíceis, e eu que era a idiota que não prestava atenção quando deveria. No mundo onde o sonho de mais de 80% dos jovens é se tornar influenciador, a gente precisa pensar seriamente sobre o papel que nós, adultos, temos isso tudo, para evitar que as crianças e os adolescentes só entendam como funciona a vida real quando estiverem nas vésperas de se tornarem adultos. Desde modo certo é usar o TikTok de maneira sabia, moderada. Como tudo na vida exige equilíbrio e com essa plataforma não é diferente. Até o próximo vídeo e espero que possamos ter lhe ajudado com tais sabedorias.